E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast, toda semana com a personalidade da mídia e do esporte cearense, toda quinta-feira aqui na TVC, 11 da noite. Só lembrando, se você está no YouTube, deixe seu joinha, deixe seu like, deixe seu polegarzinho lá, igual a Eliana fazia. Polegar, se garanta, meus amigos, me ajude. Deixa aí, se inscreva no canal se você não se inscreveu e compartilhe, que aí ajuda mesmo a gente seguir firme e forte aqui falando e muito sobre o nosso futebol cearense hoje. Olha, gente, eu vou até começar diferente, né? Começar assim, porque eu gosto muito do tema, que é a história. E história do futebol, aí é melhor ainda. História do futebol cearense, aí é que o negócio desanda meio, que eu gosto muito. Então, assim, uma pessoa que, eu não vou dizer que gasta seu tempo, né? Não vou dizer que perde, mas gasta seu tempo para deixar viva a história do futebol cearense, a gente tem que reverenciar. Não é qualquer. A gente vive num país em que, infelizmente, não valoriza a história. E você imagina o futebol, no esporte? Aí é que a turma não valoriza mesmo. Então, hoje, um orgulho, um prazer de trazer um jornalista de mão cheia que deixa vivo a história do futebol cearense. Ciro Câmara, que honra. Meu amigo aqui. Nada. Aqui, ó. A pura Pelo verdade. amor de Deus, não, amigo. a Que é isso? Olha, eu ia dizer que eu não tenho nem roupa pra estar aqui sentado, depois de quem já sentou nessa mesa Nada, aqui. nada. Mas ainda bem que eu vim com essa gola polo e vi que você tá de Boa. gola polo também, que tá de gola polo. Tamo junto. Então acho que nós estamos no mesmo... Vim a caráter Não, tipo- pro programa. Obrigado pelas palavras, Kempão, que é isso. Prazer estar aqui com você. Você é um cara que eu admiro demais. Obrigado. Mesma geração, Isso, né? Nós exatamente, dois. trabalhamos juntos, você no povo Praticamente e no diário. mesma caminhada, né? Ali Certeza. começando Só que ainda... você ficou rico e eu Não. parei no tempo. Que é Nossa, isso. eu fiquei- eu Que é parei. isso, você ainda faz uma coisa que eu considero, pra mim, eu vou te confessar. Quando a gente começou ali, você mais no diário, né? Isso. E eu ali no Povo, eu sempre tive um sonho, conseguir conversar isso, confidenciar isso para algumas pessoas. Que para mim, o meu sonho era viver de futebol, Total. sabe? Então, assim, hoje eu já não trabalho mais diretamente com futebol, né? Já há muitos anos, acho que há uns 12, 13 anos que eu já saí do dia a dia do futebol e tenho ainda essa frustração de não ter seguido no futebol. Felizmente, tenho alguns projetos paralelos que consegui assim, tirar do papel, né, nesses últimos anos e que me quebram um pouquinho essa frustração. Então, quando eu vejo você assim trabalhando todo dia e assim conseguindo viver do futebol cearense, tirando projetos pessoais seus também, eu admiro demais, cara. Assim, Cara, para mim é obrigado. uma honra estar aqui e ter sido enaltecido da maneira Nada, que você falou aí. Mas a pura Fica até verdade. besta. Não, será? Como diz, né, os filósofos e tal, o futuro está no passado. Isso é a maior verdade do mundo, cara. E você trazer isso pra gente, Ciro, isso é muito importante o que você faz, sério mesmo. Cara, eu estava conversando com uns amigos, cara, o seu documentário sobre o Hamilton, cara, é um negócio assim espetacular, cara. E recomendo demais a todos. O livro do PV, Ciro. É a história viva da gente, cara. E o seu quadro, o seu projeto pessoal, que é o Câmara de Histórias. No Instagram, né? No Instagram, que nós vamos... Sigam que se lá, galera, sigam Isso, sigam no Instagram, gente. Por favor, deixa o arrobazinho aí, vai colocar o pedão aí, vai colocar o crédito, Câmara de História, pra você seguir no Instagram. Mas ele vai expandir para outros locais e a gente vai falar para isso, se Deus quiser. Mas, Cirão, por favor, fale um pouco mais. Cara, como é esse trabalho de manter viva a história do futebol cearense? Bicho, eu vou te falar assim. Primeiro, dizer que isso não é um trabalho só meu, né? Tem muita gente que a pesquisa é isso, né? Você vai trabalhando em cima de dados que muitas vezes já foram coletados por alguém. Raramente você consegue tirar alguma coisa inédita. E a gente vive hoje num meio que a gente precisa das ferramentas. As ferramentas estão aí, né? Celular, as redes sociais, diversas mídias. Fazer com que essa pesquisa que está ali, ou está em algum arquivo solto, perdido, precisando de alguma costura, ou num nicho de pesquisadores, diamantes, colecionistas e etc., que a gente consiga pegar essas mídias, pegar essas ferramentas que a gente tem hoje em dia e consiga trazer isso para o grande público, né? Então, eu digo que a gente tem muita gente boa que está fazendo trabalhos diferentes, mas sempre dentro do veio da pesquisa, né? Você tem, por exemplo, uma pessoa que você já entrevistou aqui, que é o Evandro, né? Que faz o Almanaque do Ferrão, entendeu? As pessoas me perguntam, às vezes, porque lá no Câmara de Histórias eu ainda não fiz produto sobre ferroviário, né? Vídeo sobre ferroviário.
E eu geralmente me defendo dizendo que o Ferroviário tem um trabalho do Evandro, né? E eu recorro ao Evandro, às vezes, quando eu preciso fazer alguma coisa ou outra mais pontual sobre o Ferroviário, mas que eu não fiz ainda vídeo, eu coloco como stories e tal, coisas menores, né, pontuais. Então, o Evandro, por exemplo, tem esse trabalho muito dedicado, né? O blog do Ferrão e tal. A gente tem um almanaque do Fortaleza, que o David Barbosa fez, assim, que é incrível. Tem o do Ceará, o trabalho do Emanuel Cardoso, Emanuel Richardson e do Eugênio Fernandes Fonseca, que é um grande pesquisador. E assim, pessoa que vem mais de trás. Eu começo a falar aqui, é chato que eu vou acabar esquecendo alguém, né? Mas tem a pessoa que já faz pesquisa há mais tempo, tem uma turma boa, o seu Dorelan também, do Fortaleza. Conversei com ele, né? Pedro Neto, do Fortaleza também. É interessante, Fortaleza começou a sair material do Fortaleza de um tempo para cá. Antes estava saindo um pouco mais do Ceará. Agora, por exemplo, o Almanac do Ceará está embarrado lá, né? A pesquisa do Emanuel e do Eugênio está pronto, mas ainda não saiu. O clube ainda não soltou. Tomara que agora, ou com a nova diretoria, ou com o acesso do Ceará, eles consigam, né, sair aí com o Almanac já também, até mesmo reeditado, atualizado, e com o material desse acesso do Ceará. Ciro, eu estou ali dando a minha contribuição, também agora usando esse meu conhecimento, que é um conhecimento porque eu tenho a formação no jornalismo e também em história, que apesar de não ter sido formado, não ter concluído meu curso de história, mas sempre gostei muito, e essa facilidade, né, de falar, de gravar, de editar, aprendi a editar sozinho, basicamente, com o apoio da minha esposa, que ela já tem especialização em mídias sociais e tal. Então ela me deu uns toques, mas hoje quem toca sou eu, quem grava sou eu. Que maravilha. Mas Ciro, fala um pouco, por favor, daquele documentário do Hamilton, que foi um negócio assim surpreendente. Eu falo sobre isso, meus amigos, porque assim, tu estava dizendo para o Ciro, mas Ciro, eu não conhecia, e confesso, não sabia. E fiquei, a gente sai do cinema, eu saí do cinema, eu fiquei assim, sabe aquele negócio, você vai assistir um filme e você fica, caramba, que negócio espetacular. Queria que você pudesse falar um pouco ali como foi o trabalho disso aí. E ali, o que você fala do Hamilton, que ele é a história viva do futebol cearense, cara, né? O Hamilton Melo, ele representa muito esse nosso problema de memória, né? O esquecimento do Hamilton Melo. E veja que o Hamilton Melo foi um jogador diferenciado e ídolo nos 3 principais clubes da capital do estado e em 3 grandes momentos da história desses clubes. Na realidade, os 2 grandes momentos desses clubes a nível local, do Ceará e do Fortaleza, e também até do Ferroviário também. Até então, o título de 1970 era o maior título do Ferroviário. O Hamilton Melo foi peça fundamental. O Hamilton Melo foi o grande jogador do quadrado de ouro do Fortaleza de 73, 74. E ele foi um jogador importante também no título do Ceará do Tetra, do gol do Tiquinho, ele que começa aquela jogada do gol do Tiquinho, né? Então, num espaço de 9 anos, ele foi grande jogador, decisivo e fundamental em 3 títulos, em 3 passagens importantes desses principais clubes do nosso estado. E aí, cara, isso se perdeu. Por quê? Porque nos anos 70 a gente tinha essa dificuldade do registro. O que você vai ter dos anos 70 para cá é jornal, só. E a gente, infelizmente, está perdendo o jornal hoje. Daqui a pouco, se dá aí um bug nesses links de internet que a gente tem hoje, como já existe em algumas páginas, você vai perder já registro de jogos de 2011, 2012, aqui do futebol, Ceará, jogos de 98 e tal, quando já tinha internet aqui no Ceará e tal. Então é muito preocupante a perda do físico, né? A gente tinha um jornal, não tinha imagens que imortalizassem essas equipes, e o Hamilton Melo era um jogador de destaque. Imagina um jogador em tese comum desse período, né? Então, com o tempo, a gente foi percebendo que precisava contar um pouco melhor algumas histórias que valessem realmente um enredo, que tivesse um enredo, que tivesse uma narrativa por trás, né? E aí, na realidade, o mérito eu preciso dividir, sobretudo, com o pessoal da Sinfonia Filmes, que é o Vinícius, né, que é o cineasta, que é o grande roteirista, entendeu? Eu meio que, como o Vinícius fala, eu fiz o argumento, que eu expliquei a história. Nós já temos o Hamilton foi muito feliz em ter escrito uma autobiografia em vida. Então, a gente tomou o livro dele como esteio ali, e eu fui conseguindo construir, e a minha pesquisa, e o Eugênio me ajudou na pesquisa,
foi muito importante que a gente conseguiu realmente fazer as costuras. O Evandro fala, né, no filme também, é muito importante. Enfim, o filme tem participação de muita gente bacana, tal. Tá disponível no Globoplay, então se você tiver aí curiosidade, conhecer gente, mais a história vale a pena, do seu clube, porque fatalmente quem está assistindo a gente aqui deve torcer Ceará, Fortaleza ou Ferroviário, né? Então tá lá as passagens e... O depoimento, Ciro, de muitas pessoas. Cara, que dali é como... Do Júlio Salles. Muito... E tu leva o Júlio lá pro Castelão. Cara, muito bacana aqui dali. E o Júlio fala que esteve com o Hamilton no dia que o Hamilton faleceu, né? Foi assassinado. Isso, me arrepio, exatamente. E também eu falei, precisa questão de justiça, na realidade. Eu falei do Vinícius, né, que me ajudou tecnicamente, principalmente, mas a família do Hamilton Melo também, né, que nos contactou, né? Foi que fez a proposta do projeto e tal, assim, que deu a ideia, que deu a liberdade de direitos de uso de imagem e também de completa narrativa pra gente, porque o final da vida do Hamilton é extremamente trágico. E a gente leva os filhos para comentar sobre isso, né? Num momento muito tocante do filme. Eu também fico arrepiado quando falo. Entendeu? E fica arrepiado toda vez que assisto, né? E eles com muita coragem. Acaba o Sandro, o Cristiano, sobretudo, e a Alessa falando ali e assim, tocando na ferida mesmo e deixando essa reflexão sobre como o jogador daquela época não tinha um preparo para deixar o futebol, né? E como algumas coisas poderiam ter sido modificadas no fim de vida do Hamilton, né? Se a gente tivesse talvez um pouco mais de maturidade, todo mundo, etc. Sim, claro. E se o mundo também do futebol já tivesse o que a gente quer queira, quer não queira, tem hoje, né? Porque a gente fala muito que o jogador tem o staff mima muito o jogador, não sei o que, mas o staff também trabalha o pós-vida, o pós-carreira do jogador. Né? Ele já faz um planejamento de vida do jogador. Tanto que a gente hoje não tem casos... Eu honestamente não conheço casos extremos de jogadores que sim, foram muito bem sucedidos dentro de campo e quebrados financeiramente fora de campo. São raros, se acontecer, são muito raros, sem dúvida. Mas, Ciro, Hamilton Melo é, sem dúvida, algum dos grandes, mas tem muitos outros. Dava para você fazer um documentário toda semana, se você quisesse, de alguém do futebol cearense. Né? Eu tenho meu primeiro projeto da minha vida inconcluído, é o livro do Gildo, a biografia do Gildo. Né? O Gildo eu sempre cresci com a história do Gildo. A minha família é alvinegra, parte de pai e parte de mãe, e é o ídolo do meu pai, dos meus tios. E quando eu entrei no Jornal Povo, em 2003, a partir de 2004, finzinho de 2004, eu comecei a cobrir o futebol, a virar repórter esportivo. E aí comecei a frequentar. O Gildo era o coordenador da categoria de base do Ceará, né? E eu acho que 2006, por aí, não lembro, acho que foi por aí. Eu tinha um amigo em comum, que era o Lúcio Chaves, já falecido, que fez um livro sobre o Ceará, que é Retrato em Preto e Branco, salvo engano. E ele tinha contato com o Gildo. E eu conhecia, eu falava com o Gildo só ali, oi, tudo bem e tal. Eu tinha super receio de falar com ele. Era como se estivesse falando com entidade, sabe? E ele sempre muito tímido, sempre muito tranquilo, fala mansa, seu Gildo, né? Opa, seu Gildo, o que há? Não sei o quê, papapá, gosto muito do senhor. Aquele papo, né? E ele me triangulou para que eu fizesse a biografia do Gildo. E durante uns 6 meses, toda quarta-feira eu ia na casa do Gildo para entrevistá-lo. Tenho até um caderno, até hoje. Na época, nem gravava em fita, era no caderno, ele falando e eu anotando. E, infelizmente, aí tem alguns capítulos feitos, quando começa a história falando... Lá vou eu, né? Me baseando no Rui Castro, que o Rui Castro, quando ele vai escrever o Estrela Solitária, o livro do Garrincha, né? Espetáculo. Ele passa um capítulo imenso. Primeiro que ele entrevistou 500 pessoas, 500, sem exagero. Ele começa falando sobre os índios Funiô, que o Garrincha viria, uma coisa super antropológica, etnológica. Aí lá vou eu descobrir que o pai do Gildo era Calafate. Ele fazia jangadas. Calafate é o cara que faz jangada, é o artesão de jangadas, de barcos. Aí lá vou eu falar do pai do Gildo, que era Calafate, não sei o quê. Tá? Fiz o primeiro capítulo todo rebuscado, uma coisa meio, sei lá, Olavo Bilac ou Zé de Alencar. Mas assim, então escrevi com muito afinco, com muita... Infelizmente não deu certo tirar esse projeto do papel, mas tenho todos os jogos do Gildo, desde a base do Santa Cruz, em 59,
desde quando ele subiu para o Santa Cruz em 59, mas tem os jogos da base também, em 57, até o fim da vida dele, quando ele terminou a carreira no Calouros do Ar. Ele daria um ótimo filme, entendeu? Agora a gente teria esse grande problema que seriam as imagens, né? Se a gente já careceu de imagens com o Hamilton Melo, que terminou a carreira em 78, que o diga o Gildo, que terminou a carreira em 72, né? Pô, e isso então deve ser um problema para você, né? Não, para todos os pesquisadores, né? Essa falta de imagem, né? E esse que você falou, né? De alguns links que daqui a pouco podem se perder, a gente acaba não tendo esses registros. Então, você sente muito essa dificuldade, principalmente aqui no futebol cearense? Demais. O futebol cearense só começou a ter um registro, por exemplo, aqui, a TVC. Durante muitos anos foi gravado fita em cima de fita. Então você fazia um jogo na final do Campeonato Cearense de 1991. Aquela fita foi gravada, quando chegava aqui, o programa ia ao ar, com o tempo você precisava gravar a fita por cima da fita. Então, aquele jogo histórico virou um Quixadá e Ferroviário, na primeira rodada do Campeonato Cearense do ano seguinte, que depois virou um Tiradentes e Fortaleza, e por aí vai. Entendeu? A mesma coisa com as demais TVs aqui do estado. Com o Globo Esporte foi iniciado na Globo em 78, para a Copa de 78, foi lançado o Globo Esporte. Foi que a TV Verdes Mares começou a passar material para o SEDOC da Globo. De 78 para trás, a gente não tem nada. De 78 para cá, a gente vai ter alguma coisa da Verdes Mares, que mesmo assim não é tudo. Entendeu? Não é tudo que eles passavam. E tem alguns problemas também principalmente... Estava fazendo uma reflexão dia desses sobre a questão da evasão histórica de renda do Castelão e de como a gente nunca vai ter historicamente um registro do público real que o Castelão recebeu, o Castelão antigo, porque havia muita evasão de renda. E o pessoal que estava no Rio, que estava em São Paulo, que recebia essas imagens, nunca recebia uma imagem panorâmica do Castelão. Na época, o cinegrafista não ia até o campo para fazer uma imagem de lá, e o cinegrafista estava focado em filmar o lance do gol e mandar para a Globo, sobretudo, apenas aqueles 20, 30 segundos que vão desembocar ali no lance do gol. No máximo, uma comemoração de título, que você pega ali uma ampliada do campo, com a torcida entrando no campo e tal. Então, a gente tem, muitas vezes, até o gol, mas não tem a ambiência. Total. Né? Não tem a festa e tal. E aí o futebol cearense careceu muito até de uma imagem daqui para fora, como sendo um futebol necessariamente vinculado aos mistos, um futebol pequeno, um futebol que não tinha torcida forte local. Por quê? Porque essa barreira não era ultrapassada. Porque a gente ficava na mão dos grandes veículos de mídia nacional e que não davam espaço para o futebol cearense. Né? Mesmo a própria revista Placar, uma TV Globo e etc. Total, interessante, bela análise sobre isso. Sim, um dos exemplos desse de evasão, Ciro, é o famoso jogo Ceará e Grêmio, que arrombaram o portão e tal, que o público que aparece é 60 mil, mas quem foi? Diz que tinha muito mais. Eu fui. Tu estava lá? E disse que arrombaram o portão, foi um negócio surreal. Vários jogos. Teve aquele famoso jogo Ceará e Vasco, que teve 53 mil. 1993. A greve de ônibus Copa e do tudo. Brasil. Que uma multidão vai a pé pro Esse estádio. aí eu só entrei no segundo tempo, pra você ter ideia. De 93. Não tinha 53 mil pessoas no estádio. É impossível. Não tinha como. O estádio naquele tempo, Castelão, cabia 120 mil. O da Copa do Brasil foi uma questão tão gritante que o Fábio Koff, que era presidente do Grêmio na época, né, ele fala: o borderô desse jogo estava pronto desde segunda-feira. Ou seja, né, já se sabia que ia ter mais gente, não sei o quê, e aí os caras iam fazer de alguma maneira. Inclusive, foi aberto inquérito naquele ali e foi julgado, e uma pessoa respondeu por isso e admitiu que houve evasão. Tanto no jogo do Linhares quanto no jogo do Grêmio. Da federação, vinculado à federação. Caramba, não sabia disso. Era um esquema grande que tinha. E Ciro, voltando aos personagens, né? Você falou do Gildo. Pra gente ficar Detalhe, quem tiver mais interesse, eu tenho um vídeo no Câmara de Histórias sobre a final do Grêmio e Ceará, e aí tem lá as imagens dessa bendita evasão. E detalhe, as imagens, eu acho que reflete justamente isso de você, né? Isso que você acabou de falar, né? Essas imagens, não tem aquela imagem gigantesca que a gente parece. Como a gente faz hoje para mostrar o estádio lotado? Já imaginou um drone
para pegar Não é? um jogo desse, Ceará e Grêmio, uma final de Copa do Brasil, é um negócio, acho difícil, né? Seria muito massa se a gente pudesse eleger. A gente falou do Hamilton Melo, tem outros grandes personagens. Eu falo até um mais recente, por exemplo, que eu acho que ainda fica mais vivo na memória de todos, de uma geração mais nova, o Clodoaldo. Eu sabia que você ia falar dele. Não tem como, né? Você deixar, né? O Clodoaldo tem uma coisa que eu, particularmente, enquanto narrativa, eu teria um desafio muito grande de falar sobre o Clodoaldo. Porque ele é muito monossilábico. Isso. Repare como as entrevistas com o Clodoaldo, difícil, você lembra muito bem como era, raramente rendiam. Entendeu? Porque o Clodoaldo é um cara tímido, extremamente tímido. Em compensação, tem muitas pessoas do entorno do Clodoaldo que poderiam falar e engrandecer essa narrativa em cima do Clodoaldo. Um jogador espetacular. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que pena que teve... Outra reflexão que eu estava fazendo. Esse fim de semana com um colega. Teve um auge muito curto, né? Poderia ter fisicamente... Ido mais. Aquela fase que o jogador passa a jogar mais no segundo tempo, a virar uma opção... Não era nem... Infelizmente, não era nem técnica. Muito pelo contrário. Era mais física. Para o Clodoaldo, chegou muito cedo na carreira dele, sabe? Esse declínio físico na carreira do Clodoaldo foi uma coisa, assim, absurda. Ele ainda tinha muita lenha para queimar. Aquela saída dele para o futebol português, um clube pequeno, acho que Beira-Mar, se não salvo engano, foi muito mal gerida, entendeu? Passagem no Ituano também muito mal gerida. Sabe? A carreira do Clodoaldo, assim, fora do campo, foi muito complicada. Muito complicada. E é um personagem riquíssimo nosso. Cara, Ciro, daria um filme. O Clodoaldo quebrou a barreira, né? Total. Furou a bolha. Total. Furou a bolha, virou nacional. Isso. Graças ao Vitor Hannover. O Vitor estava aqui, contou as histórias. Não, Vitor Hannover, espetáculo. E o Vitor contou. E o Vitor até fica um pouco chateado, assim, porque ele não virou amigo do Clodoaldo. Houve uma cisão. Acabou uma cisão, acabou não tendo aquele vínculo que muitos imaginavam. Eu achava que era ele bem próximo, mas não. Mas, voltando ao Clodoaldo, assim, o Clodoaldo tem uma história... Não só, eu estou falando do Clodoaldo, que é um pouco mais recente, mas a gente pode um pouco mais. Pode mais, Ciro. Você fez agora há pouco com o Pedro Basílio. Cara, o Pedro Basílio é uma lenda viva. Meu pai lembra, meu pai e o pessoal também lá do Diário do Nordeste, o companheiro dele de zaga no Ceará. Arthurzão. Cara, contam cada história. O querido Fernando Maia tem umas histórias muito boas. Com o Arthurzão, gostava de tomar então pegava, às vezes, uma garrafa, uma lata de determinado refrigerante e colocava outras coisas. Rapaz, assim, são personagens ricos do futebol que jogavam bola. Pedro Basílio também teve um fim de vida muito trágico, né? Você falou de bebida aí, ele teve muito problema com bebida e tal. Você tem que analisar... Eu sempre, quando você fala... Você viu, o que eu fui falar do Clodoaldo? A gerenciamento da carreira. Eu não penso jogador só o futebol, entendeu? Eu penso jogador, a biografia do jogador. Entendeu? Então, eu tento realmente construir um personagem, né? Então, você fala do Pedro Basílio, é um cara que tinha um sonho, né? Ele tinha É engraçado. Teve um determinado momento que o Mauro Galvão já no fim de carreira, foi contratado como uma espécie... Tem muito no futebol americano, que é o treinador especialista, né? O treinador de defesa, tal. E o Mauro Galvão era o treinador dos zagueiros do Vasco. E eu lembro de uma entrevista do Pedro Basílio, no Jornal Povo, ele concedeu essa entrevista ao Luiz Pedro Neto. Que tinha sido editor, não é da minha geração, mas claro, um amigo muito querido, conheço demais. E ele queria ser treinador de zagueiros do Fortaleza. Imagina que pensamento à frente do tempo, né? Você ter na sua comissão técnica um cara que dominou aquele métier ali, né? Aquela especificidade do campo, e colocar o Pedro Basílio para ser simplesmente o treinador de zagueiros do Fortaleza, né? O quão ele ia melhorar, o quão ele ia revelar jogadores, até hoje em dia não tem esse tipo de... Você tem no máximo o preparador de goleiros, que geralmente é um ex-goleiro e tal, né? E você não tem isso dentro do campo com os zagueiros, especialmente, né? Por ser outro também que eu acho muito bom, Mirandinha. Cara, eu tô doido para ver o livro dele, eu não consigo. Falei já com o professor Sérgio Reis. O Mirandinha também tem uma história que eu acho que vale muito para você, tá? Cara, o Miranda é um negócio... O Mirandinha, aí ele já tem uma questão diferente de todos esses que a gente citou. Gildo, Hamilton, Pedro Basílio, o próprio Arthur, que jogou muito no Botafogo. Isso, boa. O Mirandinha, realmente, ele fura uma bolha, não é uma bolha midiática, ele fura uma bolha profissional. Que aí ele vai e ele joga e ele desempenha muito bem nacionalmente, né? O Mirandinha, ele já consegue ser, eu acho,
considero que foi o primeiro jogador cearense a despontar nacionalmente. Eu não lembro, puxando agora pela memória, daqui a pouco, quando eu estiver vendo isso aqui em casa, no YouTube, eu vou lembrar, porra, teve fulano, cicrano e tal. Mas não lembro... Pacoti, Herano. O Pacoti e Babá, pronto. Babá, boa, isso. boa. É, Pacoti no Vasco, sobretudo, e o Babá no Flamengo. Você Isso. tem razão. Muito obrigado. Eu ia ficar indignado. Ainda bem. Mas, pronto. assim, nesse período de um futebol mais midiático, mais, digamos, nacional, é ele que jogou muita bola, sobretudo no Palmeiras, né? Isso. E aí, claro, foi pro Newcastle. Eu tive muita convivência com o Mirandinha, porque quando eu estava na Secretaria da Copa, ele também ele estava era lá lá no do Museu do Que Castelão, massa, e tal, ele era sim. funcionário lá. A gente trocava muita ideia, ele contava histórias, assim, fabulosas. E também a vivência dele na Arábia, né? Porque foi para lá, foi jogar e foi ser treinador também na Arábia. Foi treinador campeão pelo Isso, foi campeão do Fortaleza. Fortaleza, exatamente. Esse aí eu já peguei essa fase do Mirandinha campeão pelo Fortaleza, eu como repórter. Né? Isso, foi justamente no período. Ciro, fala agora, a gente volta sobre personagem e tal. O livro do PV, Ciro, tem que fazer um do Castelão também, Ciro. Tem. Precisa, cara. Tem. O livro do PV foi o seguinte, em 2011, infelizmente, é um artigo raríssimo. O Rafael Luiz, que teve comigo no livro do PV, do Verminose para Futebol, o Rafael é quem recebe mais demanda de pessoas, que ele tem mais contatos nacionais, de pessoas perguntando pelo livro do PV. Mas aqui, de vez em quando, o pessoal me pergunta, né? Em 2011, quando o PV completou 70 anos, aí nós ainda no Grupo Povo, já vínhamos trabalhando essa questão de memória lá no Jornal Povo cotidianamente. E aí a gente foi chamado para fazer o projeto de um livro para celebrar os 70 anos do PV, que na verdade era um livro, também tinha um documentário e tinha uma espécie de museu, mini museu, que até hoje ainda tem algumas partes no próprio PV, né? Isso. Tem uma abóbadazinha lá em cima e tal. Era um pacote bem completo da prefeitura na época, né? Que era a gestão do professor Evaldo. Isso, secretário de esportes, né? Era a Luiziane e ele, que era o professor que é de prefeito, história, né? O prefeito Evaldo. Luiziane e o professor Evaldo, né? E aí nós fizemos um livro que foi PV, Biografia de uma Paixão, Corpo, Alma e Coração do Estádio Presidente Vargas. Aí o corpo era a estrutura física, como o PV foi construído, como o PV se modernizou ao longo dos anos. A alma eram os torcedores, então a gente falava do entorno do PV, da Gentilândia, etc. E o coração, os jogadores, né? Então é só uma parte mais de numeralha também, memorabilia e tal, né? Que foi uma ideia do Cláudio Ribeiro, que editou comigo o livro, e o Thiago Cafardo e o Rafael também escreveram os textos, né? É uma pena que quando houve um incêndio nas dependências da Fundação Demócrito Rocha, o livro é lá do Grupo Povo, né? Da Fundação Demócrito Rocha, grande parte do acervo acabou sendo consumida pelo fogo. Eu lembro bem, a professora Adísia Sá tinha um livro que estava todo o livro dela lá. Acabou que praticamente todos os livros foram também consumidos. O do PV, pelo menos, tinha sido lançado, né? Tinha sido... Não era vendido, porque como ele era da prefeitura, ele tinha que ser distribuído, né? Aí foi para algumas bibliotecas e tal, foi na noite de lançamento para alguns, o convidado tinha direito a pegar um, e alguns foram vendidos em prol da Casa do Sol, Casa Sol Nascente, que fica ali no céu, perto do Castelão, que é uma entidade que trabalha lá, e alguns foram vendidos. Então, os que restavam eram esses que eram vendidos para a Casa Sol Nascente, né? E aí hoje é extremamente raro. Eu, inclusive, encontrei recentemente uma pessoa da Fundação Demócrito Rocha e disse que a gente recebe muita demanda sobre isso, muito pedido ainda. Ele falou, Ciro, vamos reeditar esse livro. Eu disse, pelo amor de Deus, não tenho problema nenhum em reeditar. E sobre o Castelão, eu participei de 2, a Fundação Demócrito Rocha lançou um, que esse foi editado até pelo Bruno Balacó, e não sei se mais alguém ajudou o Balacó na edição, mas eu participei escrevendo alguns textos, Rafael também, sobre o Castelão, em 2013, que foram os 40 anos do Castelão. O Castelão estava reabrindo, né? E eu também tenho um livro que é da Viglieca, que a Viglieca é o escritório de advocacia, de arquitetura, que projetou o Castelão. Do Viglieca é o uruguaio que projetou o Castelão. E aí eles fizeram um livro, é um livro basicamente técnico, é um livro que tem todos os croquis, tem todos os testes que foram feitos o Castelão e tal. É um livro de arquitetura, mas ele tem um primeiro e um segundo capítulo que são de história e modernidade do Castelão. Aí eu escrevi esses 2 capítulos também nesse livro. Esse livro do Viglieca é mais fácil de achar. É Governador Plácido Aderaldo Castelo, o nome do livro. Nossa. Capa cinza. Assim, o que você lembra do PV, de você? Você ia ao PV? Muito.
PV é um espetáculo, né? Muito, Eu muito, fico, às vezes, assim, chateado, porque às vezes estão deixando um pouco o PV cair assim. Não, o Ferroviário joga, o Evandro, o Ferroviário ainda joga lá, a gente tem esse estilo raiz. Mas eu acho que é como se estivesse deixando o PV de lado. Eu acho que estava na hora de um pouco de consumir um pouco mais o PV. Eu vejo Ceará e Fortaleza muito mais no Castelão. E a sensação é de que a massa, uma geração nova está crescendo e não está sabendo não só da importância, mas do aspecto que o PV tem para todos nós. Kempis, velho, mas assim, olha, eu sou um cara que preserva mais do que ninguém, assim. Total, eu sei sabe, disso. que gosta muito disso. Mas hoje é incompatível. Não dá é mais... incompatível com o modelo de negócio. Os dois têm muito mais do que 20 mil sócios torcedores. Então, até na questão de DECOM, de PROCON, não ia dar para levar os jogos. Então, assim, quando eles levam os jogos para o PV, já há uma espécie de concessão até mesmo do Ministério Público, de todo mundo, do consumidor, para esse tipo de jogo, né? Aí, por exemplo, o Ceará fez um treino aberto no início dessa temporada lá, levou alguns jogos, eu fui a alguns jogos do Campeonato Cearense, o jogo contra o Sport, acho que foi essa temporada, não, foi ano passado, o Jadson fez o gol, foi lá e tal. Sempre que tem eu faço questão de ir, porque me traz realmente essas memórias, mas hoje em dia está cada vez mais complicado. Menos mal que está muito bem cuidado, está muito realmente assim, aí a serviço para alguns modelos de jogos de Ceará e Fortaleza também. Mas eu vejo realmente que a gente vai ter cada vez menos essa percepção que você tem passado e tem sentido, né? E só respondendo você, eu tenho assim memórias fabulosas do PV. Conte umas aí, rapaz. Não, porque a minha avó, ela mora até hoje no bairro de Fátima. Ela mora próximo ao Hospital Antônio Prudente. Certo. De um tempo que não tinha nem o viaduto da 3 de Maio, ainda era um sinal grandão. Eu ia para o estádio com meu pai, saía de lá, caminhava 13 de Maio. A pé? A pé, e voltava para os Jogos do Ceará no PV. E antes dos Jogos do Ceará, porque os Jogos do Ceará eu lembro muito disso, assim, sabe? Muito, 6, 7 anos. O papai me levava para o Oeste de Borba, que o papai ele era mais do futebol de salão do que propriamente porque o futebol de salão foi um grande esporte do Ceará. Sim, né? sim. E é como ele tinha muitos amigos que eram atletas e não sei o que e tal, e ele também chegou a jogar. Então, era mais... A curriola dele era mais, necessariamente, do futsal, que era uma coisa menorzinha, do que... Então, eu ia muito para o Oeste de Borba também, mas eu não lembro tanto. Eu lembro mais, realmente, do PV, de ir para os jogos. Eu costumo dizer que papai só me levava, me doutrinou bem. Eu tinha 4 equipes no futebol cearense na minha infância, que era o Ceará, o Tiradentes, o Calouros e o América. Eu só ia pra esse jogo, era gol, entendeu? Era rolete de cana, era laranja e comer e não sei o que e tal. E gol, muito gol, muito gol, muito gol, muito gol. Não tinha aperreio, né? Porque o papai só levava pra esses jogos que eram bem mais tranquilos para entrar e também, em tese, felicidade garantida. Né? Então, eu tenho essas memórias assim, bem de pequeno mesmo. E também, depois, já adulto, na época de Universidade Federal do Ceará, ali do lado, né? Nossa, para ir para os jogos depois. O Danilo Queiroz, ele lembra de mim porque eu ia para os treinos do Ceará na João Pessoa e encontrava o Danilo lá, e o Danilo gravava um programa acho que era do DCE, da UFC, que era lá na comunicação. E eu gravava um programa, ele saía do estúdio e eu entrava. Caramba. Aí a gente conversava um pouquinho sobre o Ceará ali, eu ainda estudante, e depois, poucas horas depois, ele estava lá no Ceará, trabalhando da parte de dentro do Ceará, e eu assistindo o treino ali. Né? Ia sair da UFC, às vezes nem assistia a aula, para ver treino do Ceará. Claro, para ir também para os jogos, muitos jogos, né? Praticamente todos. E depois, poucos anos depois, eu estava dentro do campo também, né? Trabalhando. Que maravilha, espetacular. Que muitas histórias. E o Castelão? O Castelão tem uma história que eu acho bacana. Você está me pedindo histórias reminiscências, por favor. Né? Quando eu ia com a minha família, que a gente desce na Santos Dumont, o carro cheio de menino, naquela Praia do Futuro antiga, aquelas cadeiras de madeira, espreguiçadeira de madeira ainda. Aí, meus pais sempre, quando a gente avista ali de cima o mar, aí tava, olha o mar, olha o mar, olha o mar. E era engraçado que todas as crianças, meus irmãos, meus primos, olhavam para o mar. E dali, se você olhar para sua direita, você vê o Castelão lá no fim. Caramba. Eu sempre olhava para o Castelão. Aí eu olho o Castelão ali. Era o único que falava. Então, assim, desde pequeno, muito pequeno, já tem também essa coisa com o Castelão. Castelão antigo, né? Uhum. O primeiro jogador que eu tenho, assim, uma lembrança
de ser um jogador que eu reconhecia no Castelão é o pai do Rony e do Rafael, o Caetano. O Caetano, é engraçado. Não era um grande jogador e tal, mas eu lembro muito do Caetano como jogador do Ceará. Vou te confessar que eu não lembro. Tá aí. Um pesquisador como eu não sei nem que ano era aí. Da minha vida, né? De respeito à minha vida. Não lembro bem que ano foi esse, né? Mas devia ser ali fim dos 80, por ali. Eu já lembro do Caetano no Ceará, né? E ficar ali, ficava onde hoje é a... Ainda onde fica hoje a Ceará Amor, né? Que é a Superior... Isso. Superior Norte. Superior Norte. E só que na época a Ceará Amor ficava no que hoje é a Superior Central, Isso. né? E ficava ali com meu pai, meus tios. Deu pra ir na geral? Sim, algumas já aí quando eu ia na geral já era sozinho. Já não era com meu pai, já era com amigos e tal. Fui algumas vezes na geral, sim. Você acha que ainda tem espaço para esse tipo no futebol de hoje, esse tipo de público? Hoje o futebol está muito elitizado, né? Acho que é em geral, o povão, a massa. Porque você, na época, eu também fui uma ou duas vezes. Quando eu vim para cá, que eu não morava aqui, eu vim para cá. Aí, pobre, a gente, só tem ingresso para geral, gente. Aí, vamos, é geral mesmo. Vamos. Eu fui muito para jogo no PV e na hora do pobre também. Total, que abriu. O pessoal não se lembra, né, gente? Depois dos 30 minutos, geralmente, abriu os portões. Abriu para o pessoal sair. Isso. Só que aí era que a turma entrava, entendeu? Estava lá fora, exatamente, isso. Ciro, exatamente. Mano. E, enfim, então, hoje em dia está muito complicado. Elitizou demais. Supervalorizou tudo, né? Total, né? Então, assim, hoje os caras não fazem um dia de jogo lá no Castelão sem que esteja assim, rodando centenas de milhares de reais em estacionamento, em bar, entendeu? Em camarote, tudo, né? Licenciamentos, etc. Sim. Infelizmente, né? Acho que cada vez mais a gente vai ter só esse momento que é quando o clube está em baixa e faz aquela promoção. Tem determinado setor que é um pouquinho mais em conta, mas ainda assim é pontual. Ou você precisa ter um cartão para você fazer o seu sócio do ano todo. Nem todo mundo que é torcedor tem condição de ter um cartão de crédito, por exemplo, e tal. É complicado. Ter essa programação lá para frente e tal. Isso, o cara tem que pagar em 10 vezes, nem sabe. Muitos desses que não têm condições. Só fazer uma reflexão sobre o PV também. Eu estava conversando isso ontem com um colega meu, Yuri. A gente está perdendo essa coisa do PV, mas eu tenho percebido, Kempis, que as nossas torcidas têm levado o diferencial do PV, que era aquela pressão, que era aquele impulso de levar o seu time cada vez mais para o Castelão. Total. Sabe? Eu faço quando você me pergunta sobre essa questão da elitização, pelo menos hoje eu discuto isso muito com meu pai, porque meu pai é muito corneteiro. O papai é daquele que vai para o estádio, o cara errou o primeiro passe, ele já está olhando para o cara que ele não conhece e dizendo, tá vendo como a gente é? Besta de estar aqui, não sei o quê. O cara nem conhece ele. Eu digo, pai, hoje em dia o cara tem toda a comodidade para ir para o estádio e tem toda a comodidade para não ir. Porque o cara tem um Premiere, o cara tem um YouTube que passa. Então, o cara que tá lá porque quer ir, tá lá porque quer apoiar, sabe? Então, apesar dessa elitização que a gente tem tido, eu tenho percebido que cada vez mais as nossas torcidas, né, principalmente as de Ceará e Fortaleza, quando vão ao Castelão, vão para empurrar de uma maneira que não iam anteriormente. Então, esse quesito caldeirão diferencial que o PV tinha, hoje eu consigo perceber bem mais claramente no Castelão. Mas, Ciro, isso eu lhe garanto. Digo porque eu estou acompanhando, estou vendo, mas isso se deve muito às torcidas organizadas. É impressionante. Houve um período aí que elas foram barradas. Eu fui 2 jogos. Parece um teatro. Sem bateria, sem nada. Cara, é um negócio assim, você fica... Ué, o que foi que houve? E ali, quando está 30 minutos do primeiro tempo, aquele jogo está meio morno, pronto. Aí você diz, rapaz, tá silêncio aqui, o que é que aconteceu? Cara, com a torcida organizada, eu sei que tem todo eu nem sei se é a favor ou contra, como é, mas, cara, existe... se há alguns problemas de violência, isso são notáveis, mas no estádio, o que elas fazem é justamente isso que fazem. Elas impulsionam a massa. Eu vou jogos em outros estados, Ciro, dá pena. Eu vou em outros estádios,
caraca, esses caras não têm torcida, é uma coisa mais linda do mundo, estádio lotado, os caras tudo assim. Aí espera um ou outro gritar, a torcida aparecer, aquele pessoal para começar. E esse que você falou é muito verdadeiro mesmo. A gente aqui tem uma questão de torcidas organizadas que elas conseguiram... Primeiro que hoje os cânticos, não só cânticos de torcida. Nesse período que eu te falo, 97, 2010, as torcidas eram só cânticos enaltecendo a sua torcida organizada e em demérito da torcida adversária, entendeu? E hoje as torcidas organizadas compreenderam que elas precisam englobar nisso cânticos que sejam necessariamente dos times. Então hoje, cada vez mais você percebe que os cânticos são muito mais em prol do time. Elas meio que emularam talvez tenham sentido um baque quando começou um pouco dessa entrada das barras no Brasil, né? Principalmente lá no Sul, com a do Grêmio, que é esqueci, tem a Popular, que é a do Inter, né? E a do Grêmio, que é a barra do Grêmio lá, né? Que são essas que são mais argentinas, que emulam mais o futebol argentino e tal, e que elas falam só do clube, e cantam o tempo todo, né? E aqui a gente começou a perceber que começou a rolar esse movimento de também trazer um pouco disso. Então, eu acho que as torcidas foram espertas nesse sentido, que aí agrega, né? Total. Ciro, fala um pouco aqui do Câmaras de História, por favor. Como é que tá esse trabalho bem bacana? Eu sigo lá, recomendo, por favor, gente. Você que tá vendo lá no Instagram, foi lá no Instagram, vê lá, @Câmara de História, que é do Ciro aqui, espetacular, a alma viva da história do futebol cearense com Ciro Câmara. Cara, é um canal que eu comecei, eu queria tê-lo iniciado esse ano, durante o Campeonato Cearense, 2024. Não consegui. E aí iniciei, foi ótimo. Quando terminou o Campeonato Cearense, iniciei já sem os dois times, principalmente, jogando na mesma competição. Então isso me deu uma possibilidade de fazer conteúdos que... Aí eu faço um conteúdo do Ceará, um do Fortaleza e um geral. Só que, como eles não estão jogando juntos, eu não tento fazer conteúdos que sejam muito trabalhando a rivalidade entre eles dois. Isso eu deixei para o próximo ano, quando eles vão voltar a jogar juntos. Contra, né, principalmente. Então, eu tenho tido um feedback muito interessante de pessoas que não necessariamente são do futebol. Caramba! Sabe? De uma pessoa que chegou nela o produto, chegou nela o vídeo, porque diz respeito à história, diz respeito ao bairro que ela mora, diz respeito a uma praça que ela circulou. Então, o Câmara de Histórias é isso, é tentar mostrar para esse público que não é necessariamente o do dia a dia do futebol, que o futebol sempre esteve imerso na nossa vida, que o futebol sempre esteve dentro do nosso métier, que uma estátua do José de Alencar, lá na Praça José de Alencar, foi construída graças ao dinheiro de um clássico rei, que o Campo do América, aqui próximo, nunca foi ali, entendeu? Sempre foi em outro local, que o Maguari, que é um clube centenário, já teve uma Miss Brasil, né? Que o Maguari chegou a... Quando todo mundo fala daquela sede bonita que tem ali perto do 23BC, na Barão do Rio Branco, ele ruiu por conta daquela sede. Então, assim, as pessoas olha que sede bonita, não sei o que. O futebol precisou acabar para que o clube conseguisse construir essa sede, num período de profissionalização e etc. e tal. Enfim, então eu vou trazendo a cidade para dentro do futebol, o futebol para dentro da cidade, e englobando essas pessoas que não necessariamente são do dia a dia do futebol no Câmara de Histórias, né? E tem várias histórias e tal. Naturalmente, agora, com a virada do ano, 2025, e o futebol cearense voltando a ter os embates entre Ceará e Fortaleza no Cearense, na Copa do Nordeste e agora também na Série A, aí eu vou ter mais alguns que vão dizer mais respeito à rivalidade e tal. Mas a ótica é essa. É um produto do Ceará, um produto do Fortaleza, um vídeo sobre o Fortaleza e um vídeo geral, que aí eu posso englobar, por exemplo, já fiz sobre esses do Maguari, já fiz esses que eu te citei há pouco, do Usina Ceará, já fiz do Gentilândia, tem um sobre o time do Colégio Militar, que eu ainda não soltei, tem um sobre o Botafogo, que é o clube da Faculdade de Direito, que eu ainda não soltei, enfim, várias coisas. Como assim Botafogo? Eu sei que você ainda vai soltar, mas é isso? Tem o Botafogo? Botafogo do Rio? Não, o Botafogo... Botafogo Cearense, Botafogo, né? Cearense? Assim. A gente já teve Fluminense, isso. que foi um clube do Pirambu,
entendeu? Até preciso, por favor, se alguém conhece aonde era o campo do Pirambu que o Fluminense jogava, me avisa para eu ir gravar lá, para eu pesquisar mais. Tem alguns recortes, mas não dizem qual é a localização, apenas dizem que era o Pirambu. Tínhamos um Flamengo aqui, né? Tivemos Bangu, tivemos Guarani e tivemos Botafogo também, que esse era mais vinculado ao direito. Da Faculdade de Direito. Faculdade de Direito. Caramba. Ciro, fala um pouquinho de algum desses episódios. Eu vi da praça lá também. Abri aqui. Cara, tem muita coisa boa. Recomendo demais você que gosta da história do futebol cearense. O que eu tenho que me... Um dos que você mais gostou? Não, o que eu mais assim tenho de visualização foi o de onde o Ceará foi criado, né? Porque essa é uma das coisas que é engraçado. Por que pareça, é tipo inédita, né? Que hoje, a série, onde o Ceará foi criado, era no canteiro de obras do metrô, atrás da estação, ali na Praça da Estação, da linha leste do metrô de Fortaleza. Eu recebi autorização para gravar lá dentro. E aí eu vou mostrando, o número era Avenida Tristão Gonçalves, número 6. Aí eu vou na Tristão Gonçalves andando, até o último número. Claro que a numeração das ruas, ela vai dando uma variada com os anos. Mas o início da rua, número 6, é o início. E aí eu vou mostrando onde fica hoje a antiga casa do diretor da Estrada de Ferro de Baturité, né? Praça da Estação, naturalmente. Total. Hoje Estação das Artes e tal. E como o Ceará foi criado ali. Então, esse vídeo, por exemplo, é um vídeo é o meu vídeo que tem maior número de visualizações dentro do Câmara de Histórias, né? Tem um que eu acho muito bacana, que é o da esquina Tricolor, né? Que é a esquina em que a rua Pedro Riquet, foi um grande diretor do Fortaleza, jogador e presidente do Fortaleza, encontra a rua Cid Santos, que fica na Parangaba. Então, eu fui lá nessa esquina e fiz também. Deixa eu ver aqui mais algum... o primeiro mascote do Fortaleza também teve muita visualização, né? Porque todo mundo imagina que foi um leão, e na realidade não foi. O primeiro mascote do Fortaleza foi o Fortão, que é um mascote que a gente encontrou numa pesquisa de 1946, que ele era simplesmente um cara forte. Tipo aqueles caras que tem os desenhos de cara de circo, que levanta os halteres, aquele, tipo assim. Fizeram um cara parecido com aquele. E entre o Fortão e o Leão, ainda tem outro mascote do Fortaleza, que eu não vou dizer. Eu ainda tenho outro que eu tinha guardado até pro aniversário do Fortaleza, mas acabei não soltando, porque soltaram recentemente, que é o hino. O primeiro hino do Fortaleza também, isso aí eu tenho guardado. Então, enfim, tem muita coisa. Ferroviário, tem coisa que eu quero ir lá e fazer uma série só sobre o Ferroviário. Para quem não sabe, talvez você saiba, a arquibancada do Elzi Cabral, a base dela são trilhos de trem. Não sabia. Ela é construída em cima o cimento, a argamassa lá, é em cima de trilhos de trem. Se você olha por baixo assim, você vai ver os trilhos ainda da antiga... enfim, porque eles estão todos vinculados ali a Refesa, RVC e etc. Né? Pô, o Ferroviário também é uma história rica, né? Se riquíssima. A gente lembrar... Riquíssima, muito bem trabalhada pelo Evandro, como eu disse, e tem muita coisa, assim. Nossa, Pô, Mazinho Loyola, cara. Mazinho Loyola? Quando você falou do Mirandinha, imediatamente me veio à mente o Mazinho Loyola, que também foi outro que furou a bolha. Né? Isso. Aí depois veio o Yarley e tal. Né? Ideia não falta. Entendeu? Eu não tenho a menor dúvida disso. E quais são os próximos projetos, Ciro? O que você pretende? Arrumar um apoiador? Seria bom, né? Pô, gente, olha aí, pelo amor de Deus. Pra gente manter essa história viva, a gente precisa de apoiadores pro Ciro. O que o Instagram orienta, digamos assim, é que a gente faça vídeo de no máximo 1,5 minutos. Eu chego a fazer alguns de 4, quando é muito conteúdo. Mas o meu máximo é geralmente 3 minutos e tal. Mas o que eu quero mesmo é deixar... Então, por conta desses 1,5 minutos, eu não consigo expandir tanto alguns temas que precisam. Por exemplo, o Maguari. Eu precisei fazer 3. Eu poderia fazer um vídeo de 10 minutos sobre o Maguari, ficaria super completo e ninguém precisaria voltar 3 vezes. Total. Entendeu? Então, a minha ideia é, tendo condições, migrar para o YouTube conteúdos mais longos. Né? Que eu pudesse realmente destrinchar um pouco mais. Porque aqui eu dou uma pincelada, entendeu? Eu dou uma pincelada. Eu tento trazer esse olhar jornalístico, então ver o que é que rende, o que é o inusitado e etc. Mas ainda muito por cima, como a rede social acaba pedindo. Né? Então, a minha ideia para o ano que vem seria o YouTube e também lançar o livro do Cearense Futebol Clube, que é uma pesquisa, essa sim, inédita, que conta a história do primeiro time cearense, que fez o primeiro jogo aqui, e enfim, que
Contar realmente essa história, que ela, por conta da oralidade e da escassez de registros, acabou não sendo contada na sua total veracidade ao longo dos anos. Pô, conta mais um pouco. Então, o primeiro time cearense... A gente falava antes de gravar sobre a hemeroteca digital. Total, né? isso. A Biblioteca Nacional, ela tem vários jornais. Era uma lei que tinha que mandar exemplar, até por conta de censura, ainda dentro do Império, mandar exemplares de cada jornal que circulava para o Rio de Janeiro para serem arquivados lá. E a Hemeroteca Nacional, eles digitalizaram parte desse acervo. Ainda tem muita coisa que não foi digitalizada. Mas aí eles digitaram um jornal chamado Jornal do Ceará, de 1905. E o Jornal do Ceará, de 1905, traz a história desse time, chamado Cearense Futebol Clube, que foi instituído em outubro de 1905. Fez alguns treinos no passeio público, isso tudo tem registros. E fez a primeira apresentação no dia 24 de dezembro de 1905, dentro de uma programação de Natal em Fortaleza, jogou no passeio público, no segundo piso do passeio público, que hoje está ocupado ali pelo Exército, pela 10ª região. Para a história, esse jogo foi um jogo em 24 de dezembro de 1904, um ano antes, por um grupo de britânicos que estavam aqui no navio e que fizeram um jogo contra cearenses, e esse jogo foi 2-0. Né? Então, o que é que essa pesquisa traz? Que o Cearense Futebol Clube, que foi instituído em outubro, ele tinha 31 associados. Esses associados tinham ingleses, britânicos, etc. Ingleses, escoceses, irlandeses e tal. E cearenses. E que neste dia da apresentação, dentro da programação de Natal e etc., desse primeiro jogo, em 1905, eles dividiram, para fins de que a população melhor compreendesse o futebol, os britânicos de um lado e os cearenses de outro. Mas todos integravam o Cearense Futebol Clube. E são nomes importantes na história da cidade, entendeu? Os Nottingham, entendeu? Blisby, os Olsen. Muita gente que hoje depois seguiu carreira aqui em Fortaleza. E eu explico a história desses personagens, desse clube, e estendo a pesquisa até 1922. Caramba. Também fiz um livro que seriam os primeiros 20 anos do futebol cearense, mas claro, com esse foco no Cearense Futebol Clube. É para quando? É para quando? Sim. É para o ano que vem. Mas não tem, assim, especificamente outubro, setembro? Você não especificou, não, né? Você aí também queria um apoio. Não, mas precisa de apoio. Não, mas você consegue, sem dúvida alguma. É possível. Pô, se a gente está caminhando no final e tem tanta coisa para falar ainda, meu amigo. Então, o papo passou rápido demais, né? Então, assim, eu sempre falo aqui, ó, gente, segunda temporada vai vir a turma que a gente gostou das conversas para a gente falar mais, Ciro. Então, bote aí. Já vem com o livro, né? Isso, já vem com o livro. Olha aí, olha que já vem no YouTube, já tem todo o apoio, já tá rico, fora de série. Pô, você fala um pouco do Clássico Rei, cara. Queria que você pudesse falar um pouquinho. É o nosso, querendo ou não, nosso carro-chefe. Como diria Sérgio Pinheiro, né? Isso. A nossa grande mercadoria, né? Sem nossa dúvida grande mercadoria. Mas eu acho que não existiria, né? Sobreviver ao tempo. Clássico Rei sobreviver ao tempo. Demais. E quando a gente faz uma análise histórica, primeiro, sempre foram eles, mas a gente teve momentos em que outros clubes chegaram. No início, ainda tinha um Guarani, que era muito forte, era um clube nesses moldes pernambucanos, ou seja, era um clube social que também tinha o futebol, e foi bem competitivo. Aí você vai ter o Maguari, que realmente foi muito forte, competitivo e vencedor. Né? O Maguari chegou a ter 4 títulos e 7 vice-campeonatos num espaço de 15 anos, entendeu? Era assim, era avassalador o Maguari, sabe? E o Ceará e Fortaleza sempre ali, entendeu? Você vai ter uma América que também vem forte, em determinado momento ele realmente virou uma terceira força. O Ferroviário, quando entra já dentro do esteio do profissionalismo, também muito forte, com muita torcida naquele período, com muito dinheiro naquele período. Mas o Ceará e o Fortaleza sempre sobrevivendo e sempre alavancando, e sempre dando atração que leva o futebol cearense ao longo dos anos. E hoje, assim, cara, uma coisa que eu posso te garantir, é o maior clássico do Nordeste. Sem dúvida. Eu tenho um vídeo, depois eu vou soltar isso daí, mostrando por A mais B que é o maior clássico do Nordeste. É o maior em rivalidade, é o maior em equilíbrio, é o maior em presença de torcida. Enfim, tem muita coisa bacana que a gente pode falar assim. E, porra, que bom que os dois estão muito bem, assim. Não é, cara? Que maravilha. Cara, que coisa boa. Cara, ainda bem
que hoje a gente consegue... Claro que tem a rivalidade, mas a gente consegue perceber como um consegue levar o outro. Isso. Sabe? E como, mesmo quando um esteve mal, os produtos, as marcas são tão fortes que, por exemplo, mesmo o Ceará na A e o Fortaleza na C, os patrocínios eram os mesmos, os valores eram os mesmos, os apoios eram os mesmos, os contratos eram os mesmos. O Fortaleza na A e o Ceará na B, os contratos são os mesmos. Então, assim, é isso, sabe? Eu acho que são duas assim, máquinas importantíssimas e que vão sempre levar o futebol cearense para frente. E, cara, assim, mais do que nunca, agora Brasil afora, até mundo afora, sabe? Aqui não tem ré, não. Foguete não tem ré, o Clássico Rei também não tem ré, não. E aqui vai crescer mais ainda, se Deus quiser. E no final, na temporada de julho, deve ter uma pausa aí. Tomara que faça um amistoso. Tinha grande vontade. Cara, já imaginou assim, Ceará e Fortaleza e Betis e Sevilha? Não é, cara? Já imaginou, cara? Lembra o antigo quadrangular Ceará-Pará? Ceará-Pará. Pô, eu acho que já podia... Fazia o Ceará-Pará. Pô, cara, era o mesmo Ceará-Pará. Rapaz. Ceará, era legal. Fortaleza, Remo e Paysandu, né, cara? Bicho, enfim, até esqueci o que eu ia comentar. A Riega atrapalhou. Foi mal, rapaz. Não, a gente está caminhando para o final, ó. Você vai falar na segunda temporada. E nas redes sociais, gente, sigam Câmara de Histórias. Pô, cara, o Ciro faz um trabalho, gente, como eu disse, é espetacular. É a alma viva do futebol cearense. Deixe lá, que você que gosta de saber das curiosidades, é muito bacana. E da história, a história viva do futebol cearense. Isso é que é o mais importante. Cirão, obrigado de coração, cara. Como eu disse, por favor, ano que vem, venha com livro, Sim, Deus venha quiser. no YouTube, com apoio, com tudo, com outros documentários, e que a gente possa falar, se seguir firme, falando da história do nosso futebol isso, eu cearense. que agradeço, Kempão, assim, e obrigado e parabéns pelo trabalho que você está trazendo. Você está trazendo muita gente boa. Eu acho que só você conseguiria trazer, assim, circular tanto dentro do nosso meio da comunicação. Tem muita gente que não se bica muito, mas assim, vem você, um cara que consegue ter o diálogo com todo mundo. Você é um cara que sempre conversa com todo mundo, tem essa abertura e, assim, consegue também dialogar com essas novas mídias. Você está de parabéns, assim, para mim sempre vai ser um prazer. Eu sou um acompanhador da sua carreira desde há muito tempo e, assim, posso me incluir, assim, me incluo entre os seus fãs, seus admiradores, mais do que nunca ser um amigo. Obrigado, Ciro. Obrigado. Gente, você que chegou até aqui é porque você gostou, então você está no YouTube, deixe seu joinha, deixe seu like, compartilhe, siga o Câmara de História no Instagram e depois vá lá para o YouTube, que o homem precisa, apoie sempre, que a gente precisa deixar viva a história do futebol cearense. Obrigado e não esquece, toda quinta-feira, 11 da noite, aqui na TVC. Muito obrigado, gente. Cirão, sucesso. Um abraço, gente. Até a próxima.